Vamos prosseguir com o estudo que nós estamos fazendo, tocando em alguns pontos com relação à plena salvação de Deus, para que nós possamos entender, compreender o que foi feito por nós, como foi feito por nós, o porquê que nós somos salvos, o que nos traz a salvação em Cristo. Porque nós temos que ser capazes de explicar qual é o motivo da nossa fé. Se alguém vier perguntar para nós qual é o motivo da nossa fé, qual é a razão da nossa fé, o porquê que nós cremos, nós temos que ser capazes de explicar. Para explicar, nós temos que compreender. E a comunhão serve para isso. A comunhão é para isso, irmãos, para nós crescermos no conhecimento do Senhor. Uma passagem do Antigo Testamento fala que meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã com a sua palavra, que o seu Espírito possa fluir, possa falar por meio dos irmãos, por meio da sua palavra, para que nós possamos conhecer. E nesse conhecimento nossa vida ser transformada. E que nós possamos ser luz e sal nessa terra. Amém, irmãos? Semana passada nós falamos, né, só fazendo um pequeno resumo. Nós já falamos até aqui sobre o pecado. Os 3 aspectos do pecado. O pecado está diante de Deus. O pecado está na nossa consciência. E o pecado está também na nossa carne, como uma lei. Nós falamos sobre isso semana passada, na primeira reunião. Falamos sobre qual é o maior pecado. Os irmãos lembram qual que é o maior pecado? Que isso, galera? Tá afiado, hein? Qual é o maior pecado, irmãos? O maior pecado é não crer em Cristo. Ninguém será condenado porque é assassino. Ninguém será condenado porque mente. Ninguém será condenado porque adultera. A condenação vem por quê? Porque o Filho do Homem veio à terra e os homens não creram nele. Aí está a condenação. Não é somente os pecados, mas também esse é o maior pecado, né? O não crer em Cristo. Então nós tocamos nisso na semana passada. E vimos também que a salvação pertence a quem? A salvação pertence ao Senhor. Amém. Dele vem a salvação. A salvação não vem de nós, mas vem do Senhor. E por que a salvação vem do Senhor? Por quê? Por quê? Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Por isso que a salvação vem dele. Não vem de nós. A nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas Deus é amor. E nós vimos os 3 aspectos do amor de Deus também. Deus é amor, Deus ama o homem e Deus expressa esse amor por meio da morte do seu Filho. Nós também falamos disso na semana passada. Então vimos também que o homem tem a necessidade, porque o homem pecou. Mas Deus tem a provisão, porque Deus é amor. Deus é amor, então ele só pode amar. Por Deus ser amor, ele só pode amar. Amém, Nélia? Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Então, por esse amor, e esse amor ter chegado até nós, nós obtemos a salvação. Porque nós temos a necessidade e Deus tem a resolução desse problema. Então aí nasce o Evangelho. O Evangelho nasce aí, porque nós somos pecadores e porque Deus é amor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. Porque somos pecadores a quem Deus amou. Por Deus ter nos amado, nós viemos aqui nessa manhã fazer memória do seu nome. Amém, irmãos? Amém. E já vou entrar na ministração de hoje, por quê? Porque todo amor tem que ter uma expressão. Se eu disser para minha esposa que a amo e ficar só nas palavras, ela vai ficar frustrada, né, amor? Tem que ter alguma coisa aí, material, não tem? Esse amor tem que se materializar de alguma forma. Esse amor tem que ser expresso com uma ação, com um ato de amor. Amém pelo amor do Senhor. Mas no Senhor, esse amor se concretiza. Esse amor não é só algo abstrato, não é somente um sentimento.
E nós falamos na semana passada, só dando um spoiler da semana passada, né? Que quando esse amor se expressa, esse amor se torna... Não lembra? Alguém deve ter anotado aí na semana passada, não? Quando esse amor se expressa, esse amor se torna graça a nós. Amém? Por isso que é bom fazer um resumo, né, Nazi? É bom fazer um resumo. Então, irmãos, quando esse amor é expresso, ele se torna graça. Então, o que é graça? Graça é o amor expresso. O amor é algo em Deus. Mas quando esse amor vem até nós, ele se torna graça. Então, o amor é algo interior. O amor é algo abstrato. Mas a graça é algo exterior. Porque o amor dá existência à graça. Então, só para a gente... Uma forma de nós aprendermos, né? Não é só ouvindo. Mas às vezes a gente aprende melhor vendo, né? Então, vou escrever algumas coisas aqui no quadro. Então, tudo começa com amor, irmãos. Tudo começa com o amor de Deus. Pelo amor de Deus existir, a graça existe. Se não for o amor de Deus, a graça não viria à existência. Então a graça, o amor em Deus é um sentimento, que para nós é abstrato, mas ele se concretiza quando esse amor chega até nós. Assim como nós vemos um mendigo na rua, alguém necessitado, alguém passando necessidade, nós podemos até dizer que amamos aquela pessoa que está passando por necessidade. Mas, se nós não fazemos nada por aquela pessoa, não damos um prato de comida, não damos uma roupa, não damos uma assistência, isso é somente amor. Isso não é graça. Quando que a graça vai se concretizar? Quando eu vou até ele com aquele amor que eu tenho e faço alguma coisa por aquela necessidade. Dou um prato de comida, ajudamos com alguma oferta. Isso é graça. É o amor expressado no ato. Então, irmãos... Então, o amor ele é imaterial e a graça é material? Isso aí. O amor é imaterial, porque é um sentimento abstrato. E a graça é material. É algo palpável. É algo que nós conseguimos ver. Numa atitude, numa ajuda. Então, isso é graça. É o amor quando é expresso. Tiago fala alguma coisa parecida com isso. Em outras palavras. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, versículo 15. Tiago 2,15. Ele fala com outras palavras, mas quer dizer a mesma coisa, irmãos. O que ele fala aqui? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Eu vejo alguém necessitado, fala para ele, vai em paz, que a paz do Senhor fique contigo, e eu não faço nada. Qual o proveito disso? Então ele fala, assim também é a fé sem as obras. Não é isso que fala? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, quando aparece alguém necessitado, se eu falo que tenho amor por aquela pessoa, mas não faço nada, não demonstro graça, esse amor é morto. Se eu falo que amo a minha esposa, amo meus filhos, e não supro as necessidades dele em casa, sou alguém desleixado, que não corro atrás de trabalho, que deixo faltar as coisas em casa, mas digo que amo, mas eu te amo. Mas cadê? Minhas necessidades não sendo supridas. O alimento não trazido em casa para suprir. Não há graça. Então a graça, irmãos, é o amor expresso. Então, a diferença entre o amor e a graça reside no fato de que o amor é interior, mas a graça é exterior. Quando o amor é transformado em ação, torna-se em graça. A graça existe porque o amor existe. Então o amor é o quê? O amor é a
O amor é a fonte. Amém? Vou botar a graça aqui do lado aqui, ó. Já que vocês vão falar? Graça. Amém? O amor é a fonte. E quando o amor é expresso, ele se torna graça. Até aí, tranquilo? Mas nós devemos acrescentar algo a isso, irmãos. Devemos acrescentar alguma coisa. Por quê? Porque graça não é apenas um ato de amor. Graça é um ato de amor ao necessitado. Para que a graça exista, deve haver necessidade. Pensando na relação de Deus Pai com o Filho. Deus Pai ama o Filho, não ama? Amém? Mas nessa relação do Pai com o Filho, não existe o item graça. Por quê? Porque não há necessidade envolvida. Não há faltas envolvidas. Não há nenhuma miséria envolvida nessa relação. Então, o sentimento do Pai com o Filho na eternidade é somente de amor. Não podemos falar que o Pai tem graça do Filho, porque não existe uma relação de necessidade. Digamos que eu e Nelly sejamos ricos, né, Nelly? Financeiramente. Nós somos ricos. Eu gosto do Nelly. Eu amo, eu posso até falar que amo o Nélio, mas eu não posso expressar minha graça para ele, porque ele não tem necessidade de nada. Ele é rico, não falta nada a ele. Como que eu vou expressar minha graça a uma pessoa que não tem necessidade? Da mesma maneira, nós estamos do mesmo nível. Eu sou rico e ele é rico. Eu amo o Nélio, mas a graça não existe na nossa relação. Deus Pai com o Filho, Deus ama o Filho, mas não existe graça nessa relação. Agora, também é verdade que a minha relação com o Pai é uma relação de amor. Minha relação com o Filho é uma relação de amor. Mas eu não posso falar que eu tenho graça com relação ao Filho eterno, com relação ao Pai. Porque esse amor flui de um nível inferior para um nível superior. De mim para o Nélio no mesmo nível. Nós somos ricos. Deus Pai com o Filho é no mesmo nível, esse amor, então também não tem graça. E quando o amor flui de um nível inferior para um nível superior, também não há graça. A graça só existe quando flui de um nível superior para um nível inferior. Aí existe graça. Então, quando eu tenho uma relação com uma pessoa necessitada e digo que amo ela, aí eu posso demonstrar a graça para ela. Expressar esse amor com atitudes, com ações. Até aí, tranquilo? Quem são os necessitados, irmãos? Quem são os pecadores? Somos nós. Nós somos os pecadores. Então, quando o amor de Deus vem até nós, aí ele se torna graça, porque nós somos os necessitados. Nós necessitamos que esse amor de Deus se transforme em graça. Então, irmãos, quando o amor flui no mesmo nível, ele é simplesmente amor. Quando o amor flui de um nível inferior para o nível superior, ou seja, de nós para o Pai, também há amor, e somente amor nessa relação. Agora, quando o amor flui de um nível superior para o nível inferior, aí a graça se torna palpável. Quer falar alguma coisa, cara? Amém? Somente quando o amor flui em direção inferior, aí a graça pode aparecer. Então, a ênfase da Bíblia está onde? Está no amor de Deus e na graça do Filho. Não que a Bíblia não fale da graça de Deus e também não fale do amor do Filho. A Bíblia fala isso. Mas a ênfase da palavra está no amor de Deus e na graça de Jesus. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Como é que Paulo fala aos irmãos? Graça seria algo que alguém faz por nós, que está no nível superior, que a gente não pode fazer, né? Porque a pessoa tem possibilidade, Não tem como fazer. nós não temos como fazer, aí surge a graça. É o quê? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Como é que diz lá?
Amém? Ele fala de quê? Da graça do Senhor Jesus e do amor de Deus. Nós não podemos trocar isso. Falar que o amor do Senhor Jesus e a graça de Deus. Porque a ênfase da palavra não é essa. Não que não exista amor em Cristo e não que não exista graça em Deus. Mas o amor de Deus, como que ele se materializou? Não foi através do Filho? Então no Filho existe a graça e em Deus existe o amor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então quem ama é Deus. Mas como que ele concretiza esse amor? Como é que ele expressa? Enviando o seu Filho. E pelo seu Filho ser enviado, a graça chegou até nós. Nós que não teremos condições, irmãos, não teremos possibilidade, por sermos pecadores, condenados, e o Senhor, por graça, como o amor, como fonte, se expressa até nós enviando o seu único Filho. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como é que fala lá, irmãos? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Ó, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos aqui mais uma vez o amor do Pai e a graça de Jesus vindo até nós, materializando esse amor. Mas nós, irmãos, somos seres extremamente necessitados. Nós somos homens caídos, pecadores, desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva entregaram tudo nas mãos de Satanás. Aí o pecado entrou no mundo, e nós já falamos nas reuniões anteriores, o que esse pecado gerou em nós. Então nós somos seres extremamente necessitados, que não temos como buscar salvação. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Somente o Pai pode fazer por nós através do seu Filho. E por nós sermos alguém extremamente necessitados, existe algo mais. Não existe somente amor e somente graça, irmãos. Mas existe um outro item, que é extremamente importante. Existe a misericórdia de Deus. Irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, como a Cátia orou nessa manhã, né? Como que a Cátia orou nessa manhã? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por essa misericórdia se renovar a cada manhã, nós não somos consumidos. É em virtude da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, irmãos. Então a misericórdia tem um aspecto negativo, enquanto que a graça tem um aspecto positivo. A graça tem um aspecto positivo. E nós precisamos entender essas coisas, para que nós não sejamos meninos levados de um canto para o outro por vento de doutrina. Nós temos que estar alicerçados no fundamento, que é Cristo, que é a nossa graça expressada pelo amor do Pai. Mas existe algo entre o amor e a graça, irmãos. Vou escrever aqui no meio. Isso é a misericórdia. Misericórdia. Então, esse é o fluir do amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é sempre a fonte. Se não fosse o amor, não existiria graça nem misericórdia. Estaríamos perdidos. Não haveria salvação. Mas por haver amor, existe misericórdia e existe graça. A misericórdia tem um aspecto negativo. Por quê? Porque a misericórdia suprime algo. É a Lamentação de Jeremias que fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Por quê? Como pecadores, o que nós merecemos?
A morte e a condenação. A morte eterna. Não é isso que nós merecemos? Ou alguém acha que merece qualquer outra coisa? Merecemos a condenação e a morte. Mas um dia, o Nélio, enquanto não estava no Senhor, o que Deus derramava sobre a vida dele? Misericórdia. Porque no primeiro instante que Nélio pecasse, era para ser morto e condenado. Pode falar, né? A misericórdia triunfa Sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque pela justiça de Deus, qual seria o correto? Adão, no dia que pecares, morrerás. Mas não existe só justiça em Deus, irmãos. Graças ao Senhor. Lembra quando nós estudamos os atributos de Deus? Os irmãos lembram? Falamos de vários atributos. Mas o Senhor não é somente um deles. O Senhor tem vários atributos. O Senhor não é um fogo consumidor. Deus é amor. O Senhor não é só justiça. Ele é misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, lá no Jardim do Éden, era para acabar mesmo, irmão. Com fulminar, assim como aqueles discípulos, né? Senhor, lá em Samaria, lembra? Samaria rejeitou o Senhor, o povo de Samaria. O que João falou junto com o seu irmão? Senhor, que a gente ora aqui, mande fogo descer do céu e consumir todo mundo? Aí o que o Senhor fala para eles? Vocês não sabem de que espírito sois. Porque eu não vim para julgar, para condenar, mas eu vim para salvar. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Enquanto Malvino estava no mundo, né, Malvino? O que sustentou Malvino para ele chegar até a graça? A misericórdia. Foi a misericórdia do Senhor derramada sobre nós. Amém? Quer falar alguma coisa, Nélio? Marcos, primeiro vem o amor, depois vem a misericórdia, depois é que... Para chegarmos à graça. Eu creio que o menino ali foi usado pelo Senhor de uma maneira. Essa graça não pode se manifestar em vida. Em nosso testemunho de vida. Hoje nós temos a vida do Senhor em nós. Não é uma graça? Sim. Ele fez uma pergunta, eu creio que ele está precisando ser esclarecido. Cara, bem? Está desejoso. Tá. E a graça é uma vida, né? Sim. É algo que vem do Senhor. Procede do Senhor, né? Procede do Senhor. Você está falando coisa aí tremenda que eu tenho dito para minha esposa. Para de usar a palavra misericórdia para qualquer coisa. Né? Os crentes, qualquer coisinha, misericórdia. Vai chover muito, vai chover. Misericórdia. Deixa eu ver aonde a misericórdia, aonde ela procede, aonde ela é elevada, até onde, como diz lá no Salmo, né? Que ela é elevada até os céus, ou ela é acima dos céus. Diz que a misericórdia é acima dos céus. No Salmo, né? Sim. Então, é o que o irmão está divertindo, né? A gente sair dessa linguajar que a gente vê do irmão, né? Falar, usar as palavras totalmente sem a vida, sem o poder, conforme essa graça. A graça não é só saber essas coisas, isso tem que estar em nós. Sim. Essa vida, essa graça realmente tem que estar sendo manifesta em vida. Ele nos vivificou. Sim. Né? Há uma vida, há um poder da ressurreição em nós. Não é poder para a gente se sentir poderoso com as coisas, não. É até mesmo na fraqueza. Conforme até tinha um cântico hoje que a gente ia cantar aqui, né? Pela manhã, você que fala, né? Na fraqueza é que ele manifesta o seu poder. Sim. Muitas vezes a gente parece que está morto, calado, parece que está covardado, não é. Entendeu? Você vê irmãos crescidos no Senhor que não abrem a boca toda hora para falar. É ou não é? Porque eles estão envolvidos, vendo que ali às vezes não tem condição de ele abrir a boca e falar, porque não há crescimento para a aceitação das palavras. Sim. Que os irmãos crescidos têm. Falta graça, Ele né? está tocando coisas aqui que nós precisamos estar abertos, com o coração aberto, para aceitar, para entender, né, valorizar. Isso aí é um despertamento futuro. Não sejais como menino levado, que a gente é levado. Há costumes no meio evangélico, né? Aqui, em geral, por aí afora, costumes, a gente vai ver isso, que nos leva a uma prática de coisas que nega a eficácia do Senhor. É uma criança dessa que a gente vai ver sendo usada, que a gente está mais impuro que a gente, sem os costumes. Mas sim, ó, desejoso, a palavra pura, genuína, para saber discernir as coisas.
Me perdoa falar, meu irmão, mas eu estou falando que eu quero isso para mim e para minha família. Amém. Meus filhos, meus netinhos, entendeu? Um proceder, eu vou na casa de Deus de uma maneira. Amém. E não gentil, fala coisa, fala aqui, você está falando, meu irmão. Porque essa criança está ali, ó. E a gente tem que estar nesse espírito também, desejoso do esclarecimento. Por isso que essa graça, para mim, da falta aí não. Vamos avançar na graça, vamos avançar. Amém, irmão? De louvar o Senhor pelo Nery. Então, irmãos, só para nós entendermos um pouco mais, compreendermos. A misericórdia, então, está relacionada com a nossa condição caída, com a nossa condição pecaminosa, com a nossa condição de miséria. Quando nós estamos em miséria, necessitamos da misericórdia do Senhor. Quando estamos em pecado, precisamos da misericórdia do Senhor. E a graça está relacionada com o quê? Com a nossa condição de vida, nossa condição de salvação, de libertação e de capacitação. Por isso que a graça tem um aspecto positivo, enquanto que a misericórdia tem um aspecto positivo, um aspecto negativo. Porque a misericórdia vem nos suprir na nossa miséria, na nossa falta, enquanto a graça nos capacita para viver uma vida santificada. Amém? Então, o sentimento que flui do amor que Deus tem para conosco quando somos pecadores é o quê? Misericórdia. E a obra que Deus realiza em nós para nos fazer seus filhos é graça. Amém? Então, a misericórdia, ela suprime algo. E a graça nos dá algo. A misericórdia suprime o quê? Suprime a condenação. Suprime o juízo. Para quê? Para nos preservar enquanto nós não alcançamos a graça. Imagina, alguém que vive 80 anos afastado do Senhor. O que está preservando aquela pessoa? Digamos que aos 80 anos, aquela pessoa entrega a sua vida ao Senhor. Ela viveu 80 anos debaixo da misericórdia do Senhor. E aos 80 anos ela achou graça. Ela achou graça no Senhor. Fala, cara. Estou perguntando isso no assunto de amor e do pecado, né, que Deus perguntei, por que Deus deixou o homem pecar se ele já sabia que ele ia pecar? Pergunta complexa, né? Porque se não tivesse pecado, como que Deus ia mostrar algo para ele? Amém, é isso aí. Se não houvesse a necessidade, como é que conheceríamos o amor de Deus? Lá em Romanos fala, só respondendo o que ele perguntou, lá em Romanos fala o quê? Que Deus encerrou todos os homens debaixo de quê? Da desobediência, para poder manifestar a sua misericórdia. Não foi isso? Deus não encerrou o homem debaixo da desobediência para ele ser desobediente, mas com o propósito de mostrar a sua misericórdia. Amém? Então esse foi o motivo, para nós conhecermos o Pai, o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Repete de novo essa Deus nos colocou na desobediência, Sim, né? Para poder manifestar a sua misericórdia. A sua misericórdia. Aí ontem nós falamos aqui de Adão e Eva, né? Com as irmãs. Então, quer dizer que como houve, não sei se eu estou mostrando as coisas, né? Assim, aquela desobediência de Adão ali no Éden foi para que a misericórdia do Senhor prevalecesse? Sim, para que nós enxergássemos quem é o Senhor, a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Porque é aquilo que eu falei no início, né? Numa relação do mesmo nível, não existe graça, não existe misericórdia também. Porque não há necessidades envolvidas. Agora, quando há necessidades, quando o homem se torna pecador, aí o amor de Deus pode fluir através da graça e da misericórdia. O fluir é isso aqui, ó. O amor de Deus flui tanto em misericórdia quanto em graça. E nós não conheceríamos a misericórdia do Senhor se não fôssemos pecadores. E esse é um mistério grandioso, irmãos, que não dá para entrar na profundidade dele aqui. Por isso que no início lá, eles pecaram, eles desobedeceram, o Senhor foi conversar com ele, né? E eles perceberam que estavam nus, né? Sim. E houve ali um
Sim. de Cristo, né? Através do Cordeiro, cobriu eles com pele, né? Sim. Aí já estava falando Ali já teve, vida então, de Jesus. então aconteceu ali, como você falou, a desobediência, aí veio a misericórdia, a graça, mas antes disso tudo, veio o amor, né? Sim. O amor de Cristo já estava ali, O amor de Deus. Ali, no jardim, né? Tudo acontece por permissão de Deus, né? Sim. Essa questão até dessa desobediência traz para isso aí que você está nos mostrando hoje, não é isso? Isso aí. Por aí. Então a misericórdia de Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte e condenação. E a graça de Deus nos dá o que não merecemos, que é vida e salvação. Não é isso que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então vem do Senhor. Nós tocamos na quarta-feira, né? Quem estava na quarta-feira pôde desfrutar da passagem do capítulo 9 de Mateus. Que os fariseus, eles vieram indagar o Senhor, né? Jesus estava comendo ali com publicanos e pecadores, porque Mateus fez um banquete, Mateus era publicano, convidou todos os publicanos que ele conhecia, colocou Jesus sentado na mesa e todos os pecadores ali com ele. O que os fariseus fizeram? Por que o seu mestre come com pecadores e publicanos? Não foi isso que eles fizeram? Porque ele é misericordioso. Por isso que ele come com pecadores, come com publicanos. Mas para os fariseus isso aí era a pior das coisas, porque publicano, para eles, era o pior dos homens. Era traidor da nação, era alguém que prejudicava a nação de Israel, porque extorquia, além de cobrar imposto, cobrava mais. Então trazia um jugo para o povo. E para os fariseus, o publicano não tinha nem possibilidade de arrependimento, na visão deles, né? Mas o que o Senhor fala para eles? Ide e aprendei. Misericórdia quero e não sacrifício, e não holocausto. Por quê? Porque eles não sabiam o que era misericórdia, irmãos. Fala, cara. O senhor falou agora que eles cobravam porque queriam dar mais dinheiro, né? Isso. Então, é igual que não sei que dia, mas eu te perguntei por que tinha pedágio. Ah, sim. O governo, ele cobra os impostos da gente e ainda tem um pedágio para tirar ainda mais dinheiro. Isso aí, ainda está extorquindo mais, né? Paga imposto, não tem pedágio. É por aí. Então, irmãos, o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra latina, que ela quer dizer miséria e coração, né? Então, misericórdia é quando nós enchemos o coração da miséria do outro. Quando a dor é a dor que se sente pelo miserável. Isso é misericórdia. E quando o nosso coração é atingido pela miséria dos outros, então isso é misericórdia. Então o coração de Deus foi atingido pela nossa miséria. Porque nós estávamos em miséria, pecadores, vendidos pelo poder do pecado. Então Deus teve misericórdia de nós, irmãos. Deus teve misericórdia de nós. Mas os homens, eles são implacáveis, né? Os homens são implacáveis, irmãos. Os homens não têm misericórdia. Começava com o André na quarta-feira, né? A gente falava lá da história do passado dos romanos, que os romanos faziam isso, faziam aquilo. E o André estava falando do passado, que os homens do passado faziam. Lembra, André, que a gente conversou sobre isso? Os romanos crucificavam, faziam miséria com o homem. Aí eu falei para o André, não é só no passado não. Hoje o homem é assim. Vê o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que fizeram com os judeus. E vê o que acontece nas favelas hoje em dia. O que os bandidos fazem? O homem, ele é implacável. Ele não tem misericórdia. Não foi isso que Davi escolheu? O que Davi escolheu? Cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? 3 coisas. Colocou 3 coisas, né? Ele escolheu cair na mão de Deus por quê? Ele explicou. Prefiro cair na mão de Deus, que é rico em misericórdia. Nosso Pai é rico em misericórdia, irmãos.
E avançando, caminhando para o final por causa do horário, irmãos. Tinha muita coisa aqui para falar aqui, vou tentar resumir um pouquinho. Então, a misericórdia, ela vem do amor e resulta em graça para nós. Esse é o expressado do Senhor em nós. Pode falar. São 11h30, posso sair das crianças? Poder ter uma hora nessa ali? Pode sair, pode ir lá. 8h30, né? Volta, né? Sim, por aí. Irmãos, vamos ver alguns versículos, irmãos? Efésios capítulo 2. Efésios 2, 5. Efésios 2, capítulo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui fala, irmãos, da misericórdia de Deus por causa de alguma coisa. Por que existe a misericórdia de Deus? Por causa do grande amor com que nos amou. Então a misericórdia existe em Deus para nós, porque Deus é amor. E qual é o resultado disso? É o versículo 5. Nos deu vida juntamente com Cristo. É graça. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que a misericórdia se manifestou, por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Não é isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Como é que Paulo fala dele mesmo? Ele fala assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Eu acho que está falando da gente aqui, né, irmãos? Né? Noutro tempo nós éramos blasfemadores, perseguidores, insolentes, mentirosos, invejosos, né? Mas o que Paulo fala que achou? O que ele fala que ele obteve, irmãos, enquanto era pecador? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha, tudo envolvido aqui, irmãos. Quando que ele viu a misericórdia do Senhor? Quando que ele precisou da misericórdia? Quando ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Enquanto ele estava nessa condição, a misericórdia foi derramada no coração dele. Para quê? Para que ele um dia alcançasse a graça do Senhor. Que foi no dia que o Senhor apareceu para ele e ele caiu ao chão. Ali a graça apareceu. Até ali era misericórdia. Dali para frente foi a graça, capacitando ele a viver uma vida santificada. Então essas duas coisas, irmãos, não devem ser confundidas. Misericórdia e graça. Porque não são coisas iguais, são coisas diferentes. Deus, ele mostra a sua misericórdia para quê? Por que Deus mostra a sua misericórdia? Para dar tempo de eu e você enxergarmos o nosso pecado e nos arrependermos e desfrutarmos da graça. Para isso que serve a misericórdia, para nos dar tempo. A misericórdia nos preserva enquanto nós não entregamos a vida para o Senhor.
Porque senão, ninguém nunca alcançaria a graça. Deus no Antigo Testamento, durante 4.000 anos, o que as pessoas mais viram ali? Não que não existisse graça no Antigo Testamento, não é isso. Mas a ênfase do Antigo Testamento é o quê? É a misericórdia de Deus. E por quê? Porque a obra do Senhor no seu Filho ainda não havia se manifestado. Mas graças ao Senhor que nós vivemos no tempo da graça. Porque a obra do Senhor já se manifestou na vida do seu Filho. Então hoje nós temos misericórdia e temos graça. A graça, irmãos, nos capacita. A graça nos traz salvação. A graça nos traz vida. Enquanto a misericórdia nos preserva quando nós pecamos. Porque apesar de nós vivermos na graça, ainda necessitamos da misericórdia do Senhor. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Nós ainda erramos, ainda pecamos, ainda caímos. E nesses momentos nós precisamos de quê? De misericórdia. Nós que somos salvos, ainda precisamos de misericórdia. Nós só não vamos necessitar da misericórdia quando? Naquele grande dia, quando nos encontrarmos com o Senhor. Ali não vai haver mais pecado, mais doença, mais sofrimento, mais falta, porque estaremos com o Senhor. Amém? Aquele dia o Senhor falou que ninguém era perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas o Senhor falou também que você pode se tornar perfeito, né? Sim, nós temos que perseguir a perfeição. É isso que nós estamos fazendo a cada dia, né? Romanos capítulo 13, irmãos. Romanos capítulo 11. Marcos, esse outro tem que ir pra ponta, aqui não tá dando. Amém. Pontífice Universidade Católica. Romanos capítulo 11. Coisas elevadas. Romanos capítulo 11, versículo 32. Vou pedir para a Kátia ler. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém? É isso, aquilo que a gente estava falando. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou todos os homens debaixo da desobediência, não para que nós fôssemos desobedientes, irmãos, mas foi com outro propósito. Para mostrar a sua misericórdia a cada um dos homens. Mostrar que a salvação vem dele. E depois que ele mostra a misericórdia, o que ele faz? Ele nos salva. Esse é o caminho. Ele mostra a misericórdia, nós enxergamos que somos necessitados, precisamos do Senhor, e mais para frente, não hoje, mas nas próximas reuniões, nós vamos ver o porquê que o Senhor nos deu a lei, qual é o propósito da lei, e só resumindo, é justamente para isso, para mostrar que nós não conseguimos ser perfeitos, nós não conseguimos cumprir a lei, então Deus tem misericórdia da gente, nessa ocasião, nos mostra misericórdia, para futuramente nós nos rendermos à sua graça. Porque quando nós reconhecemos que temos necessidade, somos miseráveis, nós temos que recorrer à graça de Deus. É o único caminho. E foi o caminho que Deus preparou para nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai. Pode ler? 1 Pedro, capítulo 1, 3, né? Isso. Pode ler? Pode ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então nós vemos envolvido o que nesse versículo aqui de Pedro, irmãos?
Vimos envolvido aqui a misericórdia e a regeneração. Então, segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou. Então, toda a obra de Deus na graça foi planejada de acordo com a sua misericórdia em amor. A sua graça é dirigida por sua misericórdia. A sua graça é dirigida pela sua misericórdia. E a misericórdia é dirigida pelo amor de Deus. Então nós agradecemos ao Senhor porque nós fomos salvos. Nós pertencemos a Ele. E ainda precisamos da sua misericórdia. Então nós temos tudo disponível para nós hoje, irmãos. Nós temos tanto o amor quanto a misericórdia quando nós somos debilitados, estamos em fraqueza. Quando acordamos de manhã e não queremos vir à reunião, a misericórdia tem que atuar nessa questão. Né? Muitas vezes acontece conosco. Um exemplo simples. Vou ir para a reunião hoje, eu estou cansado. Ontem eu estava na reunião das irmãs lá, e tem que fazer um almoço para levar. Misericórdia, Senhor. Né? Misericórdia? Mas o Senhor vem com graça e nos capacita, e você se levanta. Você vai e faz o que tem que fazer e vem para a reunião. Nós só estamos aqui por causa de quê? Da misericórdia que o Senhor teve de nós e da graça que nos capacitou. Capacitou os irmãos para fazerem alguma coisa. Capacitou os irmãos para trazerem um louvor, oração. Então a graça nos capacita para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, amém, irmãos? Graça e misericórdia vão até o final com a gente. Até o final. A graça e a misericórdia do Senhor vão até o final. Só porque a irmã falou isso, eu vou ler o último versículo. Hebreus capítulo 4, 16. Qual? Hebreus 4, 16. Pode ler. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro de ocasião oportuna. Amém, Senhor. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, irmãos, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está tudo disponível a nós, irmãos. Nós só teremos que ir lá e confiadamente tomar posse, tanto da misericórdia quanto da graça do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Senhor, somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Somos gratos porque hoje nós podemos entender um pouco mais, compreender, Senhor Deus, como o teu amor chega até nós. Essa fonte que é uma fonte inesgotável, Senhor Deus. Uma fonte de misericórdia, uma fonte de graça, Senhor Deus. Que nos supre, Senhor Deus, da nossa miséria. Que nos capacita a viver uma vida mais elevada, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós queremos não ficar somente com o conhecimento, mas nós também queremos demonstrar misericórdia para com o nosso irmão, Senhor Deus. Queremos demonstrar graça para aquelas pessoas que necessitam, Senhor Deus. Porque o Senhor fez isso por nós, Senhor Deus. E nós queremos também fazer isso por nossos irmãos, Senhor Deus. Nos ajuda na nossa miséria, Senhor Deus. Nos capacita pela tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.